Boa noite. Hoje nós vamos ver uma coisa aqui que pouca gente vê em escola técnica, pelo menos eu nunca vi em grade de escola técnica, e na prática pouca gente sabe fazer, tá? A não ser pessoal de oficina, né, que vive dentro de oficina. É o chamado loop test, que também é chamado de flux test ou hotspot test. Você vai ver com esses nomes. Mas a maioria das vezes as pessoas conhecem como isso aqui, loop test, tá? O que é um loop test? É um insight de detecção de pontos quentes no pacote magnético de um motor ou de um gerador, né, de uma máquina elétrica. Então, eu gravei um vídeo de um caso prático e vou mostrar a fórmula aqui, como que a gente calcula, e vou emendar com essa explicação aqui o vídeo que nós fizemos, tá? A fórmula é a seguinte: eu vou calcular quantos amperes expira, quantos amperes por cada expira esse teste vai ser injetado de corrente nesse teste, né? A fórmula é 1,2362 vezes o diâmetro, o DE, que é o diâmetro externo, mais o diâmetro interno, mais 2 vezes a profundidade da ranhura, dividido por 2, tá? E a tensão, volts, expira, tensão por cada expira, 0,002, tá? Vezes o comprimento do pacote, vezes o diâmetro externo, menos o diâmetro interno, menos 2 vezes a profundidade de ranhura, tá? Aqui, ó, eu fiz um esboçozinho mais ou menos de um estator do motor, tá? Aqui eu tenho a ranhura, tem o comprimento aqui, ó, do pacote. Você olhando aqui, ó, de frente, né? Lógico que isso aqui se propaga. Eu tenho a ranhura, tem a profundidade da ranhura, que é essa altura aqui, onde vai ser inserido ou a barra ou o fio magnético. Tem o comprimento, tem o diâmetro interno, o diâmetro externo, tá? E aí eu vou jogar isso tudo dentro dessa fórmula aqui. No caso prático nosso, que a gente vai ver o vídeo, era diâmetro interno 68 milímetros, diâmetro externo 220, comprimento do pacote 130 e a profundidade da ranhura 29 milímetros. Isso, você fazendo essas contas aqui usando essa fórmula, vai dar 213,86 ampere por espira, 2,44 volts por espira. O que significa isso? Para que você precisa disso? Esse aqui é o primeiro cálculo que você faz. Mas dependendo da fonte que você tem de alimentação, esse é um caso pequeno, de um equipamento pequeno. Mas, por exemplo, se você vai fazer num gerador, numa máquina grande ou num motor grande, essa corrente vai dar alta, tá? E às vezes você não tem capacidade de injeção de corrente pela sua fonte, ou você não tem o cabo disponível, a bitola disponível. Então você vai manipular o que aqui? Ampere por espira, por exemplo. Se eu tivesse uma fonte de 203 amperes, que desse 203 amperes, mas tivesse pouco cabo, eu podia dar 203 amperes com uma volta só, com uma espira só. Se eu tenho, por exemplo, 21 amperes, eu dou 10 voltas. Entendeu a relação? 203 amperes espira. Mesma coisa com a tensão. Se eu tenho 2,44 volts por espira, se eu botei 10 espiras aqui, eu vou ter aproximadamente 24 volts. Tá? E aí, o que diz o teste? Para a gente, né, na empresa que eu trabalho, para grandes máquinas, gerador, a gente aceita até 5 graus Celsius de delta. O que é esse delta? É a diferença entre o ponto frio e o ponto mais quente, tá? Um teste desse a gente usa 30 minutos. A norma fala que tem que ter aproximadamente 1 Tesla, 1,5 Tesla de densidade de fluxo magnético, tá? Eu vou mostrar o vídeo agora, vou emendar o vídeo com o teste que a gente fez lá, tá bom? Essa é uma parte prática, utilizando a parte teórica, né? E a gente usa isso direto em oficina para condenar ou, vamos dizer, absorver o motor, né? Quando ou dá curto nesse motor e você quer saber se o pacote está íntegro, ou geralmente a gente faz como também?
por exemplo, você vai mandar cortar um motor para rebobinar. Então, a exigência que a gente faz é que seja feito um teste antes e um teste depois, porque você vai usar ou produto químico ou temperatura, fogo, para tirar esse pacote, esse bobinado. E a empresa que vai fazer isso, ela tem que ter cuidado, porque ela tem que garantir que quando ela fizer isso, ela não vai estragar o isolamento entre as lâminas. Muitos não sabem, mas a lâmina do pacote, ela tem um verniz entre elas, tá? Para reduzir a corrente de Foucault, tá bom? Eu vou passar isso aí. Pouca gente, muitos vão ver esse vídeo, nunca ouviram falar, mas certamente um dia vai se deparar com isso na prática. E aí vão recorrer a esse vídeo, tá bom? Vamos seguir lá com o vídeo. Esse aqui é um loop test. O teste desse pode ser no motor, no gerador, numa cicatriz, para identificar ponto quente nas lâminas. Esse aqui houve um roçamento aqui, ó, aproxima aqui. Houve um roçamento e todas essas lâminas aqui, elas têm um verniz entre elas. São lâminas de aço silício. Como ela roçou, ela como que soldou uma na outra. Então você tem uma continuidade aqui das lâminas e nesse ponto você vai ter um aumento de corrente, de temperatura. A corrente de Foucault vai aumentar essa temperatura aqui. Então o que a gente fez? Fez o cálculo, achou 203 amperes. Só que para 203 amperes por espira. Como a fonte minha aqui, a corrente é limitada, eu botei 20 espiras, aí você divide 213 por 20. Se eu quisesse botar 40 espiras, só ia diminuindo a corrente, aumentando o número de espiras. Aí daria aproximadamente 10 amperes. Como minha fonte é 8 amperes e eu não quis dar mais volta, eu botei aqui 7 amperes. Mas por que está dando 70 amperes? Para ter precisão, ainda a gente usa esse recurso aqui, ó. Eu dei 10 voltas aqui, ó, no alicate amperímetro aqui. Você pega essa corrente, divide por 10, na realidade está passando aqui 7 amperes. A tensão, 44 volts. O cálculo da tensão que a gente tinha feito tinha dado 2,44. Como são 20 espiras, daria 48 volts. Com a queda de tensão, está dando 44, está dentro do esperado. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma câmera, uma imagem térmica e vai passando nesse equipamento. Ele vai começar a esquentar. Isso aqui criou como se fosse um aquecedor indutivo. Vai criar um campo magnético aqui, vai aquecer essas lâminas. E aí, quando ele for aquecendo, ele vai... Olha aqui, ó, já apareceu aqui, ó, mostra aqui. Aqui, ó. Olha o ponto quente aqui, ó. Deixa a imagem... Deixa eu achar ele aqui. Aqui, Cláudio. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu comecei o teste agora. Já tá dando, ó, 39, 24. Já tá dando quase 20 graus de diferença. Ontem no teste final ele chegou a 23 graus de diferença. Então, nesse ponto aqui, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, antigamente a gente fazia com high-tech. A gente ia marcando com giz. Hoje tem a câmera térmica, a gente vem aqui no ponto, ó, onde ele tá aqui, ó, e marca aqui assim, ó. Ó, um ponto é esse. E o outro ponto tá aqui do lado aqui, ó. Tem um pouquinho aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora para resolver isso? Agora, ou você vai usar uma escova, dependendo do equipamento, você vai usar uma escova rotativa. Se for escova rotativa, você tem que fazer nesse sentido, para tipo separar, como se estivesse separando as lâminas, né? Se for uma lixa, você vai fazer assim, nesse sentido. E aí você não desmonta o teste. Você, lógico, desliga a energia, vai lixando, liga de novo.
e vai vendo a tendência de queda. Por quê? Se não tiver queda dessa temperatura, é que o curto das lâminas pode estar interno. Se for interno, esse processo não vai resolver. Outra coisa que a gente pode fazer é botar o conjunto no torno e dar um passe de centésimo. Só que aí você tem que levar em consideração o entreferro máximo, tá? E a segunda e última opção é embaralhar o pacote de lâminas. Você vai desmontar tudo isso e, por exemplo, se o ponto deu aqui, essa lâmina, quando você montar, ela vai ficar esse ponto aqui, a daqui vai ficar aqui, você vai embaralhando esse pacote para tirar a continuidade do curto, tá? A gente vê em alguns lugares aí na internet que tem que tirar o bobinado. Não tem que tirar o bobinado, você pode fazer com o bobinado. O bobinado, ele não é ferro magnético, é cobre. O campo que você está criando aqui é no aço silício. O bobinado não interfere. A gente faz isso em motor que tá bom, em estator que tá bom, em rotor que tá bom. Senão teria que destruir tudo para poder ver se o pacote tá bom. Então, é isso aí. Então, ontem a gente detectou aqui, né, os pontos quentes. Nós marcamos com a caneta. Tinha ponto quente aqui, ponto quente aqui. E aí o que nós fizemos? Passamos a lima. Nesse sentido aqui, ó, no sentido das lâminas, foi passando a lima, mas não é para ir passando, cavacando indiscriminadamente. O que a gente faz? Você passa, bota a câmera, marca o ponto. Ó, aqui por exemplo, ó, mostra aqui, quando eu boto meu dedo, né, que é 36 graus mais ou menos, aparece. Então quando ela identifica o ponto quente, você vai, marca com o dedo o ponto em cima, dá um risquinho com a caneta e vai passando, lima e lixa, lima e lixa, até chegar ao ponto que você vai passar a câmera e não vai ter mais essa diferença de temperatura, né? Esse caso aqui, esse conjunto aqui, que é o rotor de uma cicatriz, já resolveu já. No caso, ela está queimada, mas é só rebobinar. Mas o pacote está salvo, tá? Lembrando que tudo que foi feito aqui, você pode reproduzir para fazer em qualquer motor, gerador, o processo é o mesmo. Eu vou botar a fórmula para vocês depois, como que calcula a fórmula, para você saber a corrente, a tensão, né? O ampere expira e o volt expira. E aí, de acordo com o número de expira, você vai injetar um valor de corrente e tensão, tá?